Nessa videoaula vamos continuar o nosso estudo de aerodinâmica básica falando de túneis de vento supersônicos, motores foguetes e também introdução ao escoamento viscoso. Começando com túneis de vento supersônicos e motores foguetes, vamos considerar inicialmente um tubo de corrente. Lembra, um tubo de corrente é formado por linhas de corrente. Na entrada temos densidade ρ, área A e velocidade V, e na saída densidade ρ mais dρ, A mais dA e V mais dV. Sabemos pela continuidade que ρAV é constante. Aplicando a diferencial a essa quantidade, temos diferencial de ρAV igual a zero. Ou ρ, que multiplica diferencial AV mais AV de dρ igual a zero. Abrindo esse termo, temos ρ que multiplica AdV mais VdA mais AV dρ igual a zero. Ou ρAdV mais ρVdA mais AV dρ igual a zero. Dividindo por ρAV, temos dV sobre V mais dA sobre A mais dρ sobre ρ igual a zero. Lembrem-se da equação de Euler, temos que dP é igual a menos ρV dV, ou ρ igual a menos dP sobre V dV. Assim, substituindo a expressão para ρ, temos dV mais dV mais dA sobre A menos dρ dP, que multiplica V dV igual a zero. Lembre que, para um processo isentrópico, a variação de pressão e densidade está relacionado com a velocidade do som ao quadrado, através da expressão dP sobre dρ igual a ao quadrado. Substituindo essa expressão, temos menos V dV sobre A ao quadrado mais dA sobre A mais dV sobre V igual a zero. Ou dA sobre A igual a V dV sobre A ao quadrado vezes V sobre V menos dV sobre V, o que, simplificando com a definição do número de Mach, que é igual a V sobre A, temos dA sobre A igual a m ao quadrado menos 1, que multiplica dV sobre V. Para acompanhar essa dedução, sugiro fazer algumas pausas. Essa é a chamada relação área-velocidade, válida para escoamentos subsônicos e supersônicos, desde que sejam isentrópicos, uma vez que usamos essa hipótese para obter a equação. Vamos fazer algumas observações sobre essa equação. Para o escoamento subsônico, ou seja, número de Mach menor do que 1, um dA menor do que zero, negativo, implica um dV positivo e vice-versa, porque o termo m ao quadrado menos 1 vai ser negativo. Se o escoamento for supersônico, ou seja, m maior do que 1, e portanto m ao quadrado menos 1 será maior do que 1, dA e dV terão o mesmo sinal, ou seja, dA maior do que zero implica em dV maior do que zero. Se o escoamento for sônico, ou seja, Mach igual a 1, então podemos escrever para a velocidade dV sobre V igual a 1 sobre m ao quadrado menos 1, que multiplica dA sobre A,
o que seria 1 sobre 0 dA sobre A. À primeira vista, teríamos dV sobre V tendendo ao infinito. Tente dividir 1 por 0 na sua calculadora para ver o resultado. Mas isso é fisicamente impossível. Ou seja, você não espera a velocidade chegar ao infinito. Então, a única forma de dV sobre V ser finito é se dA sobre A for igual a 0. Logo, dV sobre V é igual a 1 sobre 0 vezes dA sobre A, que é igual a 0 sobre 0, que pode resultar no número finito. O fato de dA sobre A igual a 0 significa que há um mínimo em A. Essa área mínima é chamada de garganta. Dado o que acabamos de expor, como podemos acelerar um gás da condição subsônica até a supersônica? Se começamos com a condição subsônica, m menor do que 1, para obter V2 maior do que V1, devemos diminuir a área. E uma vez que temos a condição supersônica, m maior do que 1, para aumentar a velocidade, aumentamos a área. E entre a condição subsônica e supersônica, temos a condição sônica na garganta. Resumindo, temos que reduzir a área até a condição sônica ser alcançada e depois expandir a área para atingir velocidades supersônicas. Esse é o princípio adotado tanto em túneis de vento supersônicos quanto tubeiras de motor foguetes. Veja os exemplos mostrados. Saímos da condição subsônica e chegamos na condição supersônica em ambos os casos, a partir da redução inicial até a condição sônica da área e depois o aumento para atingir velocidades supersônicas. As relações de escoamento isentrópico podem ser aplicadas entre a condição de estagnação e qualquer outro ponto do escoamento. Essas relações são mostradas a seguir. T1 sobre T0 igual a 1 mais gama menos 1 sobre 2, que multiplica M1 ao quadrado, tudo elevado na menos 1. Ρ1 sobre Ρ0 vai ser igual a 1 mais gama menos 1 sobre 2, que multiplica M1 ao quadrado, tudo elevado na menos 1 sobre gama menos 1. E P1 sobre P0 vai ser igual a 1 mais gama menos 1 sobre 2, que multiplica M1 ao quadrado elevado na menos gama sobre gama menos 1. A relação velocidade-área que obtivemos pode ser integrada para obter uma equação que relaciona a razão entre a área e a área da garganta e o número de Mach no ponto onde a área é A.
Essa relação é dada por A sobre área da garganta ao quadrado é igual a 1 sobre Mach ao quadrado, que multiplica 2 sobre gama mais 1, que multiplica 1 mais gama menos 1, m ao quadrado sobre 2, tudo elevado na gama mais 1 sobre gama menos 1. E AT é a área da garganta. Essas relações são mostradas no gráfico abaixo. Veja que, ao longo do escoamento, temos um aumento contínuo do número de Mach e uma diminuição contínua de P sobre P0, T sobre T0 e ρ sobre ρ0. As hipóteses que foram usadas nesse desenvolvimento foram: primeiro, regime permanente, ou seja, não há variação com o tempo de nenhuma variável. Segundo, escoamento adiabático, ou seja, não há transferência de calor, delta Q igual a zero. Escoamento invícido, ou seja, sem atrito. A soma dessas duas hipóteses anteriores resulta no escoamento isentrópico, entropia constante. E também estamos considerando propriedades uniformes na seção transversal, ou seja, ao longo de toda a área não há variação de propriedades. Chamamos isso de escoamento quasi-unidimensional. Vamos agora fazer uma discussão sobre compressibilidade. Até agora dissemos que escoamentos com número de Mach menor do que 0,3 eram aproximadamente incompressíveis. Por quê? Bom, a relação que acabamos de obter de ρ sobre ρ0, quando mostrada no gráfico, revela que até Mach de 0,3 há apenas uma pequena variação no valor de ρ sobre ρ0, como pode ser visto abaixo. Veja que apenas para um valor ligeiramente acima de 0,3 há uma redução de em torno de 5% no valor de ρ sobre ρ0, ou seja, há uma variação de apenas 5% no valor da densidade. Isso justifica a aproximação de incompressibilidade. Agora vamos fazer uma introdução ao escoamento viscoso. Até agora a gente considerou que os escoamentos eram invícidos. É importante dizer que isso constitui uma aproximação. Na realidade, escoamentos reais são viscosos. A viscosidade é não nula. E em muitos casos, a aproximação invícida é inaceitável. Abaixo mostramos o escoamento em torno de um cilindro para o caso invícido, ou seja, sem atrito, e para o escoamento real ou viscoso. No caso do escoamento invícido, não há nenhuma força resultante sobre o objeto,
O escoamento é simétrico e tanto sustentação quanto arrasto são nulos. No caso do escoamento viscoso ou víscido, a separação que está sendo mostrada é um fenômeno essencialmente viscoso. A separação nem sempre acontece, mas se a velocidade for suficientemente alta, poderemos ter separação. Se observarmos, por exemplo, o caso do escoamento sobre um aerofólio e compararmos o caso invíscido com o víscido, vemos que a situação invíscida é idealizada e, nesse caso, podemos aplicar a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 2. No caso do escoamento real viscoso, há uma região próxima à superfície onde os efeitos viscosos não podem ser desprezados. Essa região é chamada de camada limite. Esse conceito foi introduzido por Ludwig Prandtl em 1904, portanto, relativamente recente. Delta, mostrado aqui, é o que chamamos de espessura da camada limite. E vamos ver adiante que podemos igualar a pressão fora da camada limite com a pressão na superfície. Dentro da camada limite, não podemos aplicar a equação de Bernoulli. Como eu acabei de mencionar, um aspecto interessante é que experimentos mostram que a pressão fora da camada limite é imposta sobre ela. E não há uma variação de pressão na direção normal ou perpendicular à superfície. Isso desde que a superfície seja plana. Matematicamente, dizemos que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Como está indicado no desenho acima, podemos dividir um escoamento em uma região invíscida, que fica, entre aspas, longe da superfície, e uma região viscosa, próxima da superfície, ou seja, a camada limite. A solução da pressão para a região invíscida é usada como condição de contorno para a região viscosa. Isso só pode ser feito caso não haja separação do escoamento. Quando há separação, todo o escoamento tem que ser solucionado de forma viscosa.
O mesmo pode ser dito para escoamentos confinados em geral. Escoamentos em dutos ou canais, por exemplo. Agora vamos olhar mais de perto o perfil de velocidade na camada limite, ou seja, como a velocidade varia dentro da camada limite. Sabemos experimentalmente que a velocidade na superfície é nula e cresce com a distância à superfície até não variar mais de forma significativa. A distância onde isso acontece define a espessura de camada limite, que chamamos aqui de delta. O desenho abaixo ilustra o perfil de velocidade dentro da camada limite. Você vê que inicialmente a variação de velocidade próxima à parede é grande e à medida que nos afastamos da parede, essa variação de velocidade diminui até não variar mais. A variação de velocidade no perfil de camada limite, medido na parede, tem uma relação direta com a tensão de cisalhamento, o que dá origem ao atrito, exercido pelo escoamento sobre a superfície. Podemos escrever tal W, tensão de cisalhamento, igual a μ vezes dv dy, a derivada da velocidade na direção y, medido em y igual a zero. μ é a viscosidade do fluido. A unidade para viscosidade é massa sobre comprimento vezes tempo. No sistema SI, temos que as unidades de μ são quilograma por metro por segundo, ou pascal vezes segundo. A viscosidade μ é chamada de viscosidade dinâmica ou absoluta. Para gases, μ aumenta com a temperatura. Para líquidos, μ diminui com o aumento de temperatura. Isso se deve à natureza das interações moleculares no gás e no líquido. A camada limite cresce à medida que o fluido se desloca sobre a superfície. O efeito de viscosidade penetra no fluido e é isso que faz com que a espessura da camada limite cresça. Abaixo ilustramos um escoamento sobre uma placa plana. E o que você pode observar é que delta é uma função da distância do bordo da placa x. Para a análise de escoamentos viscosos, é muito importante falarmos
sobre o número de Reynolds. Esse número é adimensional, ou seja, não tem unidades. E ele expressa uma medida entre as forças de inércia e as forças viscosas no escoamento. Podemos escrever que as forças de inércia sobre forças viscosas é proporcional a ρv vezes V sobre L dividido por μV sobre L ao quadrado. Simplificando os termos, temos ρVL sobre μ, onde L é um comprimento característico. Esse é uma grandeza adimensional, que definimos como Reynolds. Em geral, substituímos o L por x, onde x, no caso da placa plana, é a distância do bordo de ataque. Mas no caso de um escoamento em torno de um cilindro, por exemplo, poderia ser o diâmetro do cilindro. Essa grandeza de comprimento sempre será definida de acordo com o problema. Experimentos mostram que escoamentos viscosos podem ser classificados quanto à sua natureza em dois tipos. Escoamentos laminares e turbulentos. Em um escoamento laminar, as partículas de fluido se deslocam de forma organizada. O movimento é regular. Enquanto que no escoamento turbulento, as partículas de fluido se deslocam de forma caótica, irregular. Em um escoamento laminar, o fluido não se mistura. Já em um escoamento turbulento, acontece muita mistura. A maioria dos escoamentos em aplicações de engenharia são turbulentos. O mesmo vale para escoamentos em geral na natureza. A camada limite também pode ser de natureza laminar ou turbulenta. Agora vamos mostrar o perfil de velocidade obtido experimentalmente em ambos os casos. O que podemos observar é que a espessura da camada limite turbulenta é maior que a laminar, e a variação de velocidade
próximo à parede, no caso laminar, é menor do que o caso turbulento. E, portanto, a tensão de cisalhamento laminar é menor do que a tensão de cisalhamento turbulenta na parede. O perfil turbulento é mais cheio. Veja, o que mostramos é um perfil médio. Os perfis instantâneos são irregulares. Observamos também experimentalmente que acima de um certo número de Reynolds, o escoamento é turbulento. Assim, o número de Reynolds é usado para classificar escoamentos em laminares e turbulentos. Pelo fato da tensão de cisalhamento na parede do escoamento laminar ser menor do que o caso turbulento, podemos dizer que o escoamento laminar é preferido em aplicações aeronáuticas. Veremos adiante que também há uma tendência em favorecer a camada limite laminar quando dPdx é mantido negativo ou não muito positivo. Ou seja, a pressão diminui na direção do escoamento. No extradorso de aerofólios, há uma região onde dPdx é maior do que zero, ou seja, a pressão aumenta na direção do escoamento. Chamamos isso de um gradiente de pressão desfavorável. O aerodinamicista pode usar seu conhecimento para projetar aerofólios mais eficientes. Aqui mostramos dois casos de aerofólio, um perfil NACA 0012, onde há uma pequena região de dPdx negativa e uma grande região de dPdx positivo, e um aerofólio NACA 66012, onde há uma grande região de dPdx negativo e uma região menor de dPdx positivo. Esse tipo de aerofólio é chamado de aerofólio laminar, porque ele favorece a camada limite laminar. Vamos ver adiante que a força de atrito viscoso não é a única consideração importante. E por isso, perfis laminares não são muito usados.